pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo que ouviu andar e louvar a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Não pode se assentar. Eu vou pôr na mão, dando uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, uma palavra da qual a igreja, eu sempre digo que a igreja, hoje, a igreja está como esse coxo. A diferença é que está dentro. Mas a palavra de hoje vem dizendo para nós sobre a vida de um coxo e de dois homens que conheceram a Jesus, que andaram com Jesus e aprenderam de Jesus. Dois homens que colocaram a sua cruz no ombro, abriram mão de tudo que era seu para viver o que Jesus viveu, para tentar fazer o máximo que pudesse do que Jesus pediu para ser feito. E como a palavra diz, eles iam ao templo orar. E na porta do templo, onde eles entravam para orar, tinha uma porta que era muito bonita, por isso que esse nome famosa, né? Era uma porta diferenciada. E com certeza o coxo pensava que aqui nessa porta vai entrar quem pode dar esmola. E diz a palavra que ele era levado lá. Tinha alguém que levava ele, colocava ele à porta do templo para pedir esmola. Que ajuda era essa, né? Porque ele não colocava ele dentro do templo para receber o milagre, né? Mas Deus tinha um propósito naquilo. Ele era colocado lá para pedir esmola. Mas o dia que subiu dois homens cheios do Espírito Santo de Deus, glória a Deus. no dia que subiu dois homens que conheceram a Jesus, que caminharam com Jesus, ele olhou, esticou a mão e pediu a esmola. E com certeza já pensando que ia receber uma moeda, alguma coisa de valor. Mas o que Deus tinha para a vida desse homem era muito maior do que o valor de uma moeda, de um dinheiro, de alguma esmola que ele recebeu. Era saber quem era Jesus. Era saber o que Jesus ainda fazia mesmo depois de ter subido aos céus. E Pedro, olhando para ele, disse: olha para nós. Vocês imaginam lá fora quantas pessoas estão precisando ouvir isso? Nós aqui dentro da igreja, nós olhamos um para o outro, mas lá fora tem muita gente precisando ouvir você falar: olha para mim, olha para nós.
gente esperando que o que você tem para dar para ele é muito mais do que ele está precisando. É uma palavra santa, uma palavra de Deus. E quando o coxo olha para os dois, com certeza a mão já esticada, né? Porque não recebeu uma esmola, porque ele já estava mal acostumado. Quando alguém falava com ele, é porque ia dar esmola. Mas nesse dia, quando ele olha para os dois homens cheios do Espírito Santo de Deus, eles tinham muito mais do que uma esmola para entregar para ele. Eles tinham o milagre de Jesus. Eles tinham uma renovação para entregar na vida daquele homem. E quando o homem olha para ele, ele diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Glória a Deus. Você está cheio do Espírito Santo para dirigir essa palavra a alguém e falar: levanta e anda. Você tem o Espírito Santo para oferecer para alguém. Você tem a presença dele para oferecer para alguém quando alguém se mostrar necessitado. Nós estamos numa igreja, irmãos, que hoje nós estamos parecendo um coxo, mas dentro da igreja. Nós estamos buscando viver de milagres, de esmolas, não de milagres. Nós temos que colocar no nosso coração que a palavra de Deus veio para nós praticar. Viver é ouvir, guardar e praticar. Não adianta eu ouvir, guardar para mim. A edificação vem através disso, quando você pratica a palavra de Deus. Pedro, quando disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, ele estava praticando a palavra de Deus, praticando o que Jesus ensinou a ele. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, e vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E nós estamos fazendo, nós estamos buscando esse Espírito Santo, nós estamos nos enchendo da palavra, estamos praticando ela. A palavra de Deus é para ser praticada. Muitas das vezes a gente prega ela, mas não vive ela, né? Glória a Deus, é verdade, Jesus. Já me falaram: você prega, mas você vive o que prega? É Deus. E eu digo: só Jesus viveu o que pregou. Nós só tentamos. Mas essa é a nossa busca. Praticar a palavra. Buscar o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Porque fora dessas paredes está cheio de coxos espiritualmente querendo uma palavra. Está cheio de coxos com as mãos estendidas, mas não olha nem olhando para ele. Está cheio de coxo pedindo e nós olhando para o outro lado para não ver que ele está ali, Glória a Deus, necessitando de uma palavra. Muitas das vezes é um dentro de casa. é verdade. Dentro de casa sempre tem um coxo. Mas quando você usa a autoridade que Deus te deu, quando você resolve praticar a palavra dele, você se enche, estica a mão e diz para ele: olha para mim, e entrega o que Deus tem.
Entrega o que Deus te deu para entregar, entrega aquilo que Ele está necessitando, porque muitas das vezes Ele quer uma palavra, mas não uma palavra de Deus. Esse coxo dentro do ventre, ele era coxo. E foi louvado, o ciclo de oração louvou, o louvor que o início diz que há tempo de plantar, de arrancar. Eclesiastes 3 diz isso no verso 2, que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Por que arrancar, não colher, né? Porque tem coisas que nós plantamos dentro de nós que é preciso ser arrancado de nós, tirado do nosso coração, para que a autoridade do Espírito Santo entre, permaneça, para que você possa entregar aquilo que o coxo lá fora está precisando. É preciso praticar a palavra. É preciso viver essa palavra e entregar, porque nós estamos precisando, nós estamos vendo as igrejas cada dia mais vazias. Cada dia mais vazias. Nós estamos vendo a nossa ceia cada dia mais vazia. Parece que nós estamos pregando e o povo não está ouvindo, não está entendendo, mas a mão de Deus está estendida, como a de Pedro e João. Poxa. E Deus está pedindo para nós olhar para Ele, e nós não estamos olhando para Ele. E permanecemos coxos dentro da igreja. E o milagre de Jesus está ao alcance da nossa mão, como estava no coxo. Quando ele esticou a mão, Pedro pegou ele pela mão e ele saltou. E a palavra diz que logo seus pés e tornozelos se firmaram. Tem alguém que está precisando de um toque. Tem alguém que precisa de um abraço. Tem alguém que precisa de uma palavra. E é você que tem que entregar. É você que tem que estar cheio. É você que tem que estar buscando para entregar. Porque a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus levanta aquele que está caído. A palavra de Deus um dia entrou no meu coração como se eu fosse esse coxo. Eu andava vazio, sem nada. Eu passava em cima daquela ponte e olhava para baixo e ficava imaginando eu me jogando lá de cima com uma corda, uma pedra amarrada. Por várias vezes eu passava lá e pensava assim. Até o dia que alguém falou de Jesus para mim. E eu não tinha visto nenhum. Mas eu sentia esse vazio e vontade de morrer. No dia que alguém falou de Jesus, foi como se alguém tivesse estendido a mão para mim e falado: levanta, porque esse espaço vazio aí é a falta de Jesus. Aleluia! Aleluia, Deus! Alguém fez isso comigo, que Pedro fez conosco. Aleluia! Me estendeu a mão, me colocou de pé e me chamou para o templo. Nós temos que usar, irmãos, a palavra para isso, para trazer, porque aqui
dentro ainda se faz milagre, ainda acontece milagre. Mas parece que nós mesmos estamos acreditando mais no milagre. Se nós duvidamos, imagina quem está lá fora. Nós vimos testemunho aqui hoje. O testemunho edifica. O testemunho levanta quem está caído. O testemunho mostra que a palavra de Deus ainda prevalece na nossa vida. Porque só quem vive o livramento de Deus percebe a presença dele no nosso lado. O coxo tinha a presença de Deus do lado dele, mas ele não pensava nisso, ele só queria esmola. Até alguém cheio e conhecedor da palavra oferecer para ele aquilo que ele não buscava, mas que ele verdadeiramente necessitava. E o coxo saltou, se levantou, firmou os pés e os tornozelos, e a palavra diz que ele entrou para o templo louvando, saltando de alegria. E nós, como estamos na casa de Deus? Glória a Deus, aleluia. Estamos com essa alegria, porque Ele fez isso conosco já. E Ele já nos levantou, já nos colocou de pé. Porque estamos nos mostrando caídos. Verdade, meu Deus, glória a Deus. A palavra de Deus edifica a nossa vida. Nós precisamos nos encher como Pedro e João. Precisamos estar preparados para a hora que nós encontrarmos um coxo na rua, aí fora, entregar para ele o que nós temos. Porque se eu estou cheio da palavra de Deus, eu tenho a palavra de Deus para entregar. Se eu recebi o milagre de Deus, eu tenho um milagre para entregar de Jesus. Se eu fui chamado para estar aqui dentro, eu posso fazer alguém ter chamado lá fora também para estar aqui dentro. Praticar é levantar, praticar é curar, praticar é transformar. Praticar a palavra é sentir novamente o avivamento de Deus na nossa vida. Quando nós praticamos a palavra, nós sentimos verdadeiramente a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. O coxo entrou no templo, saltando e adorando a Deus, porque ele recebeu o milagre de Jesus. E é interessante que adiante a palavra diz que quem estava lá dentro viu e se assustou, porque eles sempre conheceram ele pedindo esmola. Quantos de dentro do templo passavam por ele, em vez de dar uma palavra, metia a mão e dava uma esmola, fazendo com que ele permanecesse sempre do mesmo jeito, na mesma situação. Dá para entender o que a palavra de Deus faz na nossa vida? Como muda, como transforma, como renova, como faz com que o milagre chegue à tua vida. É através da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo. É assim que ele trabalha a nossa vida. Nós não temos que estar aqui dentro coxo. Nós temos que estar de pé, saltando, alegre, cantando, louvando a Deus. Porque se nós estamos aqui dentro, que nós fomos tocados por Ele. Nós recebemos a palavra do milagre dele também. Eu sempre digo que toda vez que eu acordo, eu agradeço a Deus, porque quando eu abro os olhos já é um milagre. É um milagre que Ele faz na minha vida. Porque eu não mereço,
abrir os olhos e nem respirar, mas Ele permite, pela misericórdia dEle. Então agradeça, irmãos, a oportunidade de estar dentro da casa de Deus. Busque a presença dEle verdadeiramente. Guarde a palavra, mas pratique a palavra também. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer através da tua vida. Pessoas que precisam ouvir e ser levantadas através da tua vida. Eita, glória a Deus! Amém? Amém! Irmãos, que a palavra de Deus continue falando nos corações, porque a verdadeira revelação é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia! Eu não sei o que cada um veio buscar, mas Ele sabe. Glória a Deus. Ele conhece. Lá em Jeremias 17:10 está escrito assim: eu, o Senhor, esquadrinho o vosso coração, provo os vossos pensamentos, para entregar a cada um conforme os seus caminhos e as suas obras. Ou seja, não basta andar nos caminhos, tem que praticar. Porque o teu coração Ele já conhece, teus pensamentos Ele já está provando. Então pratique, e Ele faz aquilo que você está pedindo. Amém? Amém! Irmãos, toda vez que nós falamos e pregamos a palavra, nós precisamos fazer 3 convites. O primeiro convite é para quem ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória! É só vir aqui na frente, nós vamos estar orando e apresentando sua vida para Deus. O nosso segundo convite é para você que por motivo outro se afastou dos caminhos do Senhor e quer renovar sua aliança com Jesus. Só vir aqui na frente também, nós vamos estar orando e apresentando sua vida para Deus. E o nosso terceiro convite é que nós não pregamos placas de igreja. Nós pregamos Jesus Cristo de cura, salva, liberta. Está com a mão estendida para te levantar, para você saltar e adorar a Ele. Mas aqui nós congregamos a igreja que gostar mais da liberdade. Se tiver alguém que queira unir esse ministério, é só vir aqui na frente. E nós vamos estar orando e apresentando sua vida para Deus. Mas se não tem ninguém que dê as palmas para Jesus, glória a Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.